Boa noite, sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você a cultuar conosco ao Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que enviou seu único Filho por amor a nós. E esse amor imensurável é a causa de Deus ter salvo pessoas e edificado a sua igreja. E hoje, como Igreja Presbiteriana Hebron, temos testemunhado isso. Neste mês de maio é o aniversário de organização da nossa igreja, 67 anos. 67 anos onde Deus tem alcançado vidas, abençoado pessoas e mostrado a sua salvação. Louvado seja Deus! E para esta noite tão especial, nós temos a presença de um convidado também muito especial, o Reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e também um grande homem de Deus, com uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem de esperança dos membros da nossa igreja. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheces o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Deus tem mostrado a sua salvação. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, juntamente com sua família, e falar com esse Deus que tem falado conosco e há de falar mais ainda nesta noite. Então feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Pai querido, por tão grande salvação. Mas pedimos, Pai amado, nesse exato momento, nesta noite, que o Senhor fale conosco, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam abertos à Tua palavra. Pai, obrigado, Pai querido. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado e tem guardado as nossas vidas. Mas pedimos, Pai amado, também perdão pelos nossos pecados, que muitas vezes nos afastam da Tua presença.
Aceita, Pai amado, este culto. Glorifica, Pai amado, o Teu nome. Fala ao nosso coração e aceita a nossa adoração. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos adorar ao Senhor através do nosso ministério de louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Queria saudar a Igreja Presbiteriana Hebron nesta ocasião em que ela está comemorando o seu aniversário, um mês inteiro de comemorações. Creio que pela primeira feita uma comemoração diferente, né? Uma comemoração remota, mas uma comemoração que mesmo em face disso não deixa de ser celebrativa, de alegria, de louvor a Deus, de gratidão e de edificação do povo de Deus. Eu quero aqui trazer o cumprimento da nossa Igreja Presbiteriana de Curitiba Central, que se congratula com a dileta igreja nesta ocasião, e também o cumprimento do Supremo Concílio da nossa igreja. Em nome da Secretaria Executiva, eu desejo que esta igreja continue a prosperar na graça do Senhor e fazer a obra do reino, da expansão do reino de Deus. Foi proposto para esta comemoração de aniversário o tema Seguindo a Jesus. Foi o que Jesus nos recomendou fazer. Ele fez discípulos e determinou que nós fizéssemos discípulos. E a vida cristã é marcada pelo seguimento de Jesus. Para isso eu quero convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica de Lucas, capítulo 9, dos versos 56 a 62, onde lemos o que segue. Lucas 9,
57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: a outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Senhor, fala ao nosso coração enquanto meditamos na Tua palavra, que é a verdade, particularmente quando ela nos desafia ao seguimento de Jesus, a sermos verdadeiramente seus discípulos. Abençoa esta igreja aniversariante, que ela seja acumulada da Tua bênção, da Tua prosperidade, do Teu amor nesta hora tão difícil para todos nós. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. O uso de parábolas é bastante recorrente no ministério de Jesus. Esta maneira de ensinar tornou-se bastante evidente na trajetória de Cristo entre os homens. Ele tinha a percepção de acontecimentos, de eventos comuns e trazia-os para representar as instruções celestiais, para trazer aos homens com muita objetividade, com muita segurança, o ensinamento de Deus às criaturas. É por isso que nos deparamos com bastante frequência nos evangelhos com esta forma de ensinar, com este linguajar, e que é tão enriquecedor, que orienta até a vida de uma criança, que facilmente aprende lições por essa metodologia, mas não menos as outras faixas etárias. Nesta passagem que nós escolhemos para a nossa meditação nesta hora, nós encontramos diversas parábolas, ou pelo menos 3 delas. É uma curta passagem, 6 versículos apenas, mas Jesus contou 3 parábolas. A primeira delas é propriamente até uma fábula, porque ele insere animais ali, como as raposas e como as aves do céu. A segunda parábola aponta para a realidade de alguém que queria proceder aos funerais do seu familiar, do seu pai. E a terceira e última parábola, Jesus insere um conceito de colheita, de arar a terra, de preparar a terra, enfim, uma linguagem agropastoril muito comum para a época de Jesus, e não menos para estas regiões aí das Gerais, evidentemente, hoje com uma mecanização e uma computadorização muito avançada. Mas em todas essas 3 parábolas, o que rege o pensamento de Jesus é o discipulado, é o segui-lo, é o acompanhá-lo, é o palmilhar os seus passos. E eis que Jesus está fazendo a sua trajetória terreal na companhia de discípulos, aqueles imediatos, aqueles que são nominados, aqueles que receberam missões específicas, mas um grupo considerável de pessoas também acompanhava os passos de Jesus. Em certa ocasião, Jesus enviou 70 desses discípulos de 2 em 2, então 35 duplas missionárias. Multidões acompanhavam Jesus, e é de se imaginar que muitas daquelas pessoas também acompanhassem Jesus em outras trajetórias missionais. É isso que Jesus requer. Jesus não está interessado apenas em que nós nos alojemos em nossos bancos da igreja, ou que nós tenhamos uma prática litúrgica, mas que onde estivermos estejamos dando um bom testemunho de Cristo. Nesses dias, então, com os templos fechados, a igreja se manifesta nas nossas casas, na nossa vizinhança, nos nossos contatos digitais. É preciso considerar o discipulado que não se encerra no endereço da nossa igreja. E o que implica seguir a Jesus?
Qual é o preço desse discipulado? Qual é o custo que nós devemos estar dispostos a pagar para seguir verdadeiramente a Jesus? E eu queria trazer como reflexão para nós, nessa data comemorativa, o custo do discipulado apresentado na moldagem que Jesus aqui trouxe a lume, na construção que Lucas construiu aqui, que Lucas efetivamente trabalhou. Porque o primeiro custo do discipulado é que nós devemos saber que nós estamos seguindo alguém que é considerado um rejeitado. Nós não estamos seguindo um ator pop, um cantor famoso, um artista que tem nas suas redes sociais milhões de seguidores, como são chamados hoje. Aliás, é interessante que adotou-se esta forma de tratar aqueles que sabem das nossas vidas como seguidores, quando na verdade não nos seguem propriamente. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na sua caminhada eis que um indivíduo se voluntariou para seguir a Jesus. Foi nesses termos que ele se aproximou de Cristo. Seguir-te-ei, Senhor, onde quer que fores. Que pessoa despojada. Que indivíduo pronto a aceitar o desafio do discipulado. É tocante, a gente fica sensibilizado de ver alguém tão preparado, tão disposto, tão disponível para o exercício do discipulado. Mas exatamente nesta altura, quando se imagina que Jesus ia abrir os braços e dizer: então venha, vou te acolher no meu grupo de discípulos, Jesus se sai com essa: saiba de uma coisa, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aves têm ninhos, raposas têm seus covis, suas cavernas, mas o Filho do Homem, nas suas andanças, muitas vezes não tem sequer onde pernoitar. Fica perambulando sem ter destino e talvez já apontando para o desfecho do seu ministério terreal, em que ele, numa longa madrugada, perambulou de um lado para o outro até ser finalmente sentenciado, carregou o pesado madeiro, no qual foi crucificado e morreu ali pelos nossos pecados. Sim, o primeiro preço que nós precisamos ter consciência que iremos pagar quando assumimos o discipulado é que nós não estamos seguindo senão alguém que foi rejeitado pela sociedade. E notemos bem, ao usar a figura, como disse uma fábula, de raposas e de aves, os primeiros leitores de Jesus entenderam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. As raposas representavam perfeitamente os herodianos, os políticos de plantão, aqueles que tinham uma amizade especial com o imperador César e desfrutavam de regalias. Eles tinham não só covis, eles tinham palácios, mas que não deixavam de ser covis. Aliás, João Batista chamou as falas Herodes, em certa ocasião, tratando como raposa. Mas é que a raposa era símbolo da família herodiana. Então Jesus, numa primeira vez, diz assim: veja bem, me seguir não é seguir um herodiano, não é seguir alguém que está no palácio, não é seguir alguém que é aplaudido, que é prestigiado, que tem conforto. Seguir a mim é alguém, é seguir quem não tem onde reclinar a cabeça. E consoante as aves representavam exatamente o Império Romano, era símbolo dos imperadores. E desta feita Jesus diz assim: as aves estão bem aninhadas lá em Roma, as aves têm toda uma estrutura de poder que as cerca, as aves estão desfrutando dos impostos que são recolhidos das nações para manter-se, para poder dar conta dos seus exércitos que vão invadindo as nações. Eles estão muito bem, obrigado. Você está se propondo a seguir alguém que não está nesse patamar. É alguém como foram
os profetas do passado, um Jeremias da vida que foi jogado numa caverna, um Elias também que teve que se refugiar em outra caverna, gente que não foi compreendida pelas suas gerações. E eu creio que neste particular, nós falamos muito em discipulado, montamos grupos de discipulado, abrimos classes para estudar isso e formar pessoas, mas não temos a dimensão que, na verdade, nós estamos nos dispondo a seguir alguém que a coletividade, a sociedade não quer, não está de braços abertos para ele e com certeza não vai estar de braços abertos para nós. É um enfrentamento muito grande. Numa pregação em praça pública, em ar livre, como nós dizemos, é muito provável que nós seremos zombados por uma maioria absoluta das pessoas que passarem por ali e porventura até pararem um pouquinho, e muito poucas pessoas vão ter interesse verdadeiro em ouvir o Evangelho. Um folheto que nós distribuímos, não vamos ver muitos desses folhetos guardados no bolso da pessoa para ler de novo em casa. Nós vamos achá-lo na primeira lixeira que estiver ali na frente do lugar em que entregamos, se não no próprio chão. Tenho várias experiências de pessoas que me contaram que, ao doar uma Bíblia, Bíblias feitas especialmente para esse tipo de evangelização, encontraram-nas nas lixeiras. Mas nem por isso deixaram de parar de distribuir Bíblias. Nem por isso pararam de distribuir folhetos. Nem por isso deixaram de ir às praças públicas para proclamar o Evangelho. Nem por isso deixaram de abrir as portas da igreja para falar da salvação de Jesus. Mas estão conscientes. O preço, o custo do discipulado é muito alto. É seguir um rejeitado. É acompanhar alguém que não é como raposas que têm o seu acalento, nem como aves que têm a sua moradia bem aninhados. Não, são pessoas que vão acompanhar um rejeitado. Esse foi o primeiro voluntário. Ele se voluntariou. Mas eis que Jesus, na sequência da sua caminhada, ele observou determinado indivíduo e não esperou ele se voluntariar. Jesus foi lá e o recrutou. Percebam bem, o primeiro disse: seguir-te-ei, Senhor, onde quer que fores. Do segundo não houve essa disposição, mas Jesus disse: segue-me. E quando Jesus chama, é um pouquinho mais sério. Lógico, Jesus chama a todos. O chamado é muito forte, o chamado é muito intenso, mas um chamado desta magnitude que sucedeu com este indivíduo era dele responder com muito vigor. Mas o que ele disse? Ele disse: tudo bem, mas primeiro permite-me ir sepultar a meu pai. Se o primeiro custo do discipulado é saber que estamos seguindo um rejeitado, o segundo custo é que nós temos que seguir a Jesus primordialmente, prioritariamente. Não há nada que possa avançar nesta agenda. Não há nada que nós possamos dizer: não, isso aqui vem primeiro, aquilo depois, lá ali na frente eu vou considerar essa possibilidade. Jesus não permite. Ao chamar, ao convocar, ele quer pronta resposta a nós. Ele requer de nós que muito incisivamente possamos responder: eis-nos aqui, envia-nos, manda-nos, Senhor. O que o Senhor quer de nós? Talvez o leitor desavisado, quando ouve a resposta do convocado aqui, dizendo: primeiro deixa-me sepultar o meu pai, pense assim: mas Jesus não seria descaridoso neste nível de impedir que o moço fosse às exéquias do seu pai, já imaginando o pai até acomodado num caixão e com circunstantes ali para velá-lo, carpideiras para chorarem? Como é que Jesus iria impedir o moço da despedida, o último momento que estaria ali com o corpo desfalecido de seu pai? A pergunta que cabe aqui é: quem diz que o pai deste moço estava morto? Na verdade, esse modo de responder, primeiro permite ir sepultar meu pai,
Era uma resposta pronta, porque na cultura israelita, alguém só poderia avançar nos seus projetos pessoais depois que seus genitores já tivessem partido. Então, era necessário que aquele moço aguardasse o passamento do seu pai para ele estar liberado para atender a uma demanda do Senhor Jesus. O pai não tinha morrido. Talvez até o pai levasse muitos anos ainda a vir morrer. Então ele estava adiando, ele estava postergando, ele estava deixando para depois o ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é muito comum, mais do que a gente pode imaginar. As pessoas são chamadas para um ministério na igreja, jovens são convocados para estudar mais a palavra, quem sabe até com uma vocação pastoral, missionária. Pessoas de outras faixas etárias também são chamadas por Jesus para um serviço específico, e a primeira coisa que geralmente fazemos é: vamos ver se a nossa agenda permite. Vamos ver se não tem alguma coisa na frente. Vamos tentar deixar isso para amanhã ou para depois. Vamos esperar terminar a pandemia, vamos aguardar o ano vindouro, e no caso de muita gente já veio muitos anos vindouros. Já passou muito tempo, já passaram-se décadas, e mutatis mutandis estão exatamente esperando sepultar o pai, ou estão esperando melhorar de vida, ou estão esperando ficar mais maduros, ou estão esperando ficar sarados, ou até ficar doentes, para então depois assumir o discipulado. E a resposta de Jesus a esta colocação deste jovem foi muito categórica. Ele disse: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. É muito curioso, porque eu creio que, como vosso pastor, eu tenho feito muitos sepultamentos. Se é uma coisa que eu sempre observei, é que morto não sepulta morto. Sempre somos vivos, que fazem a cerimônia, que depois fecham o caixão, que depois o conduzem até a beira da sepultura, que fazem descer até lá no fundo, que depois tampam a sepultura. São os vivos que sepultam os mortos. E por que Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos? Porque ele estava se referindo não aos mortos fisicamente, mas aos mortos espirituais, aos que não têm a visão do reino, aos que não nasceram da água e do Espírito, só nasceram da carne, só tem uma perspectiva natural da vida, mas as coisas espirituais lhes são absolutamente olvidadas. E Jesus aqui está dizendo: você eu quero como um meu discípulo, e por isso você tem que ter uma outra perspectiva. A prioridade é o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não tenha dúvida a respeito desta verdade. Então, se o primeiro custo é o custo de seguir um rejeitado, o segundo custo é o de seguir a Cristo sem detença, segui-lo sem retardar, segui-lo prioritariamente. Mas há um terceiro custo aqui, e esse custo vem exatamente no bojo da terceira história que é contada, aquela em que Jesus nos leva ao campo, o campo que está sendo arado. Mas ele vem, essa história vem em resposta a um segundo voluntário. Houve 2 que se voluntariaram e 1 que foi recrutado. Agora, essa terceira pessoa, talvez ali tomando ciência da forma como Jesus respondeu ao primeiro, respondeu ao segundo, ele diz: seguir-te-ei, Senhor, eu não vou ficar dando desculpas, mas tem uma coisa, eu preciso primeiro despedir-me dos de casa. De novo vem à nossa mente: mas Jesus não ia deixar ele dar um tchauzinho para a família, ele minimamente deixar um bilhete, ele ir lá dar um abraço, talvez nunca mais voltasse para casa. Não se trata disso. Essa despedida também implicava em autorização. Sem a autorização dos familiares, normalmente do pai, ele não poderia sair de casa. Era menester que ele obtivesse
uma autorização do Pai. E aí Jesus então responde: alguém que põe a mão no arado, como que olhando nos olhos daquela pessoa que pôs a mão no arado, porque ele disse: seguir-te-ei, Senhor. Eu vi como é que foi a resposta do primeiro, eu vi como é que foi a situação do segundo, então eu vou seguir ao Senhor, eu estou com a mão no arado, mas eu tenho um problema. Eu tenho que ser leal à minha cultura, eu tenho que ser leal à minha família, eu tenho que ser leal aos meus costumes, eu tenho que ser leal à minha nação, eu tenho que ser leal a um monte de coisa para depois poder ser leal ao Senhor. E o terceiro custo de seguir a Jesus é segui-lo com lealdade absoluta, jamais com lealdade dividida. Jesus não partilha a sua autoridade com ninguém. Não divide com família, com Estado, com nação, com amigo, com dinheiro, com sonhos, não. É lealdade para com Ele. Porque aquela pessoa pôs a mão no arado e então começou a fazer o seu trabalho, indo de fila em fila, de leira em leira. Mas eis que Jesus diz assim: se alguém põe a mão no arado e fica se distraindo com outra coisa, e fica pensando que ele tem que ser leal a isso, ele tem que ser leal à sociedade, tem que ser leal aos costumes, tem que ser leal à cultura, ele vai se distraindo e o que acontece? Ele estraga todo o terreno. Ele não vai em linha reta, ele ora passa para a fila de cá, ora passa para a fila de lá, essa aqui está ainda com a semente muito jovenzinha, ele vai perder aquela aragem que ele fez anteriormente, ele faz um estrago muito grande, e essa é a verdade. Um discípulo que não tem lealdade absoluta com Jesus, ele faz estrago, ele atrapalha, ele complica as coisas. E é mistério que nós tenhamos esse entendimento, esta compreensão, de que o preço do discipulado implica sim em seguirmos a Jesus com lealdade perfeita e absoluta para com Ele, não nos deixando conduzir por quaisquer outros devaneios, quaisquer outras realidades que queiram chamar a nossa atenção, precisam necessariamente ser deixadas de lado, porque o nosso foco é Jesus. À luz do que o autor aos Hebreus recomendou, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não desviando o olhar de Jesus, reconhecendo que Ele é a força das nossas almas, que habita em nós pelo seu Espírito Santo e nos impulsiona a cumprir cabalmente esse discipulado, que é o maior e o melhor projeto de vida que alguém pode imaginar. Então, vamos seguir a Jesus, seguindo a Jesus, com consciência do custo de ser discípulo de Cristo, o custo de seguir um rejeitado. Você também vai ser rejeitado muitas vezes. O custo de segui-lo prioritariamente. Não coloque qualquer outra coisa na frente. O custo de segui-lo com lealdade absoluta, não dividindo com nada e com ninguém aquilo que é só do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Jesus querido, a Ti louvamos e bendizemos pelo chamado que fizeste-nos para deixarmos as trevas para a Tua maravilhosa luz. E estando na Tua luz, Tu nos envias, Tu nos recomenda a novos empreendimentos, novos campos, a proclamar o Teu reino. E queremos ser aptos para o Teu reino, Senhor. Por isso é preciso considerar o custo do discipulado. Que a Tua bênção esteja sobre a Igreja Presbiteriana Hebron por ocasião deste aniversário, que ela esteja debaixo, ó Deus, da Tua direção, da Tua graça, que ela seja um baluarte na expansão do Teu reino na região das Gerais, em todo este estado e até aos confins da terra. Abençoa seu pastor, o conselho, os diáconos, as sociedades internas, os ministérios. Seja a Tua santa greia, ó Deus, abençoada de maneira profusa e rica
pelas tuas dádivosas mãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus falou conosco e agora é hora de falarmos com Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela mensagem que ouvimos, pelos louvores que entoamos, mas pela Tua presença no nosso meio. E obrigado, Pai amado, por tão grande chamado de seguir ao Teu Filho Jesus. Nós queremos segui-lo, Pai amado. Por isso pedimos que o Senhor nos dê a capacitação dos céus, do Teu Espírito que é santo, para que possamos não apenas entender, Pai amado, o custo, mas mais do que isso, pagar o preço. Na verdade, um preço que já foi pago na cruz do Calvário pelo Teu Filho. Aceita, Pai, as nossas vidas. E de maneira especial, Pai, abençoa Teu Filho e a Tua filha que estão nesse exato momento fazendo esta oração. O Senhor conhece esse coração, Pai querido. Perdoa, Pai amado, seu pecado, levanta a sua vida, usa por louvor da sua glória, Pai querido, e que através do Teu Filho e da Tua filha, milagres aconteçam, bênçãos dos céus, Pai amado, ocorram na vida de outras pessoas, também através do Teu Filho e da Tua filha. Por favor, Pai querido, cuida, protege, usa por louvor da Tua glória e que seja um grande homem, uma grande mulher seguindo ao Senhor. Nós Te agradecemos por esta noite, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. E agora, fique com uma mensagem de esperança dos membros da nossa igreja.
que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Receba agora a bênção. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a capacitação e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a Igreja Presbiteriana Hebron e sobre todo o povo de Deus e toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E temos agora 4 comunicados à igreja. O primeiro comunicado é um agradecimento. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que participaram da gravação da nossa mensagem de esperança do Salmo 91. Muito obrigado. Foram mais de 40 famílias participantes. E quero também, nesse momento, agradecer de maneira especial ao presbítero Rodrigo, que fez toda a edição. Que Deus abençoe muito a tua vida, meu irmão, pelo todo o empenho que você teve. E também a todos que participaram. E lembrando que foram 3 vídeos gravados e eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta você acessar, assistir e compartilhar. Deus abençoe. O segundo aviso tem a ver com os nossos ministérios que continuam, mesmo em época de pandemia. Os adolescentes, você que é adolescente, participe com a nossa irmã Júlia das reuniões online nos nossos grupos. Os jovens, nós teremos agora um novo aplicativo para o próximo sábado. Tivemos ontem uma reunião no Zoom e no próximo sábado um novo aplicativo. Participe, tem sido bênção. Também o Ministério Infantil Smart Kids com a nossa irmã Eliane, com mensagens especiais para as crianças, não perca. E a SAF Master com a nossa irmã Eliane, o Ministério para Mulheres, que tem abençoado vidas e alcançado também pessoas e instituições. Mais informações com a nossa irmã Eliane. E a ajuda diaconal da nossa igreja, que continua a entrega das cestas Hebron de alimento para os irmãos tomarem conhecimento. Mesmo na pandemia, continuamos com as nossas entregas. Em março, entregamos cestas básicas para 16 famílias. Em abril, 17 famílias. Em maio, 17 famílias também. E queremos entregar agora, em junho, para mais 17. E contamos com a sua ajuda. Procure o nosso irmão diácono Márcio
para mais informações. O outro comunicado que temos, o terceiro comunicado, é sobre as nossas reuniões de oração, os nossos encontros de oração. Toda quarta-feira, no canal do YouTube, 20 horas. Participe, coloque seus pedidos de oração nesse momento para que possamos interceder por você e também por sua família. Toda quarta-feira, 20 horas no YouTube, encontros de oração. E o último comunicado é sobre a nossa festa que teremos logo mais. Não desligue o celular ou o seu laptop, seu computador ou a televisão. Antes, ao final do culto, acesse o link que estará aqui ao lado do nosso chat ou que você está recebendo no seu WhatsApp enviado por mim agora. Basta você clicar nesse link e participar desse momento online, ao vivo conosco. Já prepare seu bolo, filme para nós e depois compartilhe com a sua família. Que Deus abençoe sua vida, guarde sua casa e fique agora com os avisos finais e o último vídeo de esperança. Deus abençoe em nome de Jesus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio do dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ainda não o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron. Ou no Facebook, /IPB Hebron. Ou ainda nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos no momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 0001 07.
Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.